legal ter um vô assim, hein? Que legal ter um vô assim. Olha, a história que eu vou contar pra vocês é uma história que, na verdade, eu vou dividir com todos vocês, mas é um presente que eu queria dar pro Gonçalves. Eu falei lá embaixo que eu fui mecânico de helicóptero, né? Me formei na escolinha e isso faz parte da história da minha vida. E lá, as pessoas com quem eu pude conviver, o aprendizado que eu tive foi muito grande. E isso eu devo muito ao Gonçalves, ao jeito dele falar, à maneira. Claro que talvez lá não fosse o lugar onde eu fosse me realizar profissionalmente, mas o aprendizado que aconteceu comigo lá foi muito importante. Ele é o homem que leva o dono, o título dessa sala, e a história que eu vou contar é uma história de agradecimento. E é uma história que vem da Dinamarca, que tem mais de 500 anos. Como é uma história de tradição oral, se vocês gostarem dessa história, vocês contam para alguém que vocês gostam. Essa é a maneira que a história tem de se manter viva. Então eu vou diminuir as luzes. Ele tá pegando, tá sacaneando. A história aconteceu de verdade há muito tempo atrás. Não, todos juntos, separado. Obrigado. A história começa assim. Era uma vez um homem que ele era o líder de uma aldeia. Nessa aldeia moravam muitas pessoas, não. Talvez se juntassem todas as pessoas que morassem nessa aldeia, ia dar a mesma quantidade de pessoas que a gente tem aqui nessa sala. Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. Esse homem, ele era muito respeitado, embora ele nem tivesse tanto conhecimento com estudo, mas ele tinha conhecimento da vida. E todos os conselhos que ele dava, as pessoas ouviam com muita atenção, porque ele era um sábio, ele sempre tinha razão. Esse homem tinha o hábito de, uma vez por ano, reunir as pessoas. Era sempre no finalzinho de julho. Ele reunia as pessoas, todas daquele vilarejo, e ia numa procissão, assim, um atrás do outro, no meio da mata. Quando chegava no meio da mata, ele arrancava alguns galhos, colocava no chão e, de um jeito muito singular, fazia uma fogueira, fazia um círculo com folhas verdes e acendia o fogo. E lá em voz alta, ele conversava com Deus. E ele não pedia por ele, mas pedia por todos. Pedia sabedoria e pedia por todos em voz alta. E dizem que Deus ficava tão contente com aquele homem falando de coração, com tanta fé, preocupado e pedindo pelos outros, que Deus dava de presente a todas as pessoas do vilarejo aquilo que elas mais precisavam naquele momento. E todo ano o ritual se repetia. Era sempre naquele dia. As pessoas já sabiam e iam acompanhando aquele homem sábio, que chegava na árvore, arrancava alguns galhos, colocava de um jeito que ele sabia colocar, um círculo com folhas verdes, acendia o fogo e, em voz alta, ele conversava com Deus e pedia por todos. E Deus ficava tão contente de ver um homem com tanto amor no coração, pedindo e cuidando dos outros, que Deus dava de presente a todas as pessoas do vilarejo aquilo que elas mais precisavam naquele momento. Acontece que o tempo foi passando e aquele homem foi ficando com muita idade, cansado, com dificuldade. As pessoas mais próximas começaram a prestar atenção naquele ritual. E no dia que aquele homem fez a sua passagem,
foi como se cada pessoa daquele vilarejo tivesse perdido um parente próximo. Cada um sentiu a dor da perda do seu jeito, mas todos tinham uma certeza: não queriam esquecer o que ele fazia. Então no ano seguinte, naquele mesmo dia, não precisou nem combinar, estavam todos lá andando igualzinho ele fazia. Era como se ele estivesse ali. Foram até aquela árvore que eles já sabiam qual era, arrancaram os galhos do jeito que ele fazia, colocaram no chão daquele jeitinho, fizeram um círculo com folhas verdes, acenderam um fogo, estava dando tudo certinho. Mas na hora de conversar com Deus em voz alta, começou uma confusão. É porque ninguém se lembrava direito como é que eram as palavras que ele dizia. Então um achava que era de um jeito, o outro achava que era de outro, o outro achava que era de outro. E eles não chegaram à conclusão sobre qual seria a forma certa de conversar com Deus. Mas dizem que Deus ficou tão feliz de ver as pessoas reunidas, aproveitando o aprendizado daquele homem, e falando e pedindo uns pelos outros de coração, que Deus deu de presente a todas as pessoas daquele vilarejo aquilo que elas mais precisavam naquele momento. Fazem mais de 500 anos que essa história vem sendo contada. Ninguém sabe que árvore era aquela, qual era a maneira certa de colocar os galhos, nem tampouco que palavras foram ditas naquela noite. Mas dizem que Deus fica tão feliz quando alguém num dia de festa relembra dessa história e conta ela de frente para o fogo, que Deus dá de presente a todas as pessoas que estão ouvindo aquilo que elas mais precisam naquele momento. Então que seja assim agora, nesse momento, que esse seja o presente para cada um de vocês nesta noite. Amém. Os ensinamentos que o sargento suboficial Gonçalves deixou para cada um daqueles alunos, para cada uma daquelas pessoas que, como eu, tiveram a honra de conviver, de lembrar até dos trejeitos, da sua forma de falar, dos seus conselhos, da forma carinhosa de ouvir, da forma diferente de juntar a turma e daquele amor pela aviação que o senhor sempre teve. Aquele amor que o senhor sempre teve pela aviação e pelo o ato de ensinar foram muito importantes para mim e para a minha história. E tenho certeza que para a história de muitas pessoas que tiveram a honra de aprender com as suas palavras, com a sua didática e aprender com o seu olhar. Essa sala é um presente, mas o presente maior somos nós, pela oportunidade do convívio. Muito obrigado, Gonçalves. Quero agradecer a você, tá? Obrigado por tudo. Quero agradecer a você. Essa homenagem. Tira a foto aí, tá filmando? Tá filmando. Quer tirar foto? Esse aqui também. Obrigado. Estamos aí para ajudar vocês. Eu brinquei que a história da aviação passa por muitas pessoas, passa pelo Lessa. O Lessa tá aí? Nem sobe mais escada. Mas ó, Vanderlei. Vanderlei. Quando eu olho o Vanderlei, eu vejo a Trans Brasil, eu vejo a Vasco, eu vejo a aviação pirata. Foda essa, fala mal de vocês. Aquelas pessoas que fazem parte da história da aviação nunca serão esquecidas nessa casa. A história da Aeros são só 6 anos, mas esses 6 anos já tem muita história para contar.
Vamos ver um pouquinho desse vídeo. Atentos, o ar não é apenas um sonho para a humanidade. Os aviões e helicópteros que cruzam os céus por todos os cantos do planeta são as máquinas